Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Quero complementar a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. E nesta oportunidade estaremos estudando juntos a lição de número 5, que tem como título O Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. Uma lição baseada no livro de Gálatas, capítulo 5, não é? Aqui foi selecionado o texto de leitura em classe, versículo 16 a 26. Eu recomendaria que lesse todo o livro de Gálatas, porque você vai pegar todo um bojo contextualizado desse maravilhoso texto que Paulo faz as suas observações aos irmãos da Galácia. Deus abençoe a todos. Nós estamos na revista do primeiro trimestre, né, que é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Antes de começar a aula, eu quero fazer aqui algumas indicações de livros. Não ganho nada para isso, obviamente, mas eu acho interessante para os nossos irmãos se interarem. Além dos livros propostos pela nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, tem essa coleção, são 4 volumes de Walter Brunelli, muito bom. Na página 352 a seguir nós vamos ver essa questão do fruto do Espírito, de 152 a 157, né? Ele vai trazer muito bem detalhado, né? Temos também da casa publicadora, claro, não podia ser diferente, a nossa declaração de fé, interessante. Temos também este material de William Macy's e Stanley Orton, muito bom, bem conciso. E este material aqui, Teologia Sistemática, que eu já apresentei aqui no canal, de Stanley Orton, CPAD também. Para trabalhar o título geral da nossa lição, da nossa revista, também recomendo da nossa CPAD um material de altíssimo padrão, de altíssima qualidade, bem sintetizado, bem explicado pelo pastor Israel de Araújo. A história do movimento pentecostal no Brasil, o caminho do pentecostalismo brasileiro até os dias de hoje. Também recomendo essa maravilhosa obra aqui, ó, Raízes Teológicas do Pentecostalismo, de Donald Dalton, muito interessante, maravilhoso livro. Também recomendo, além dos comentários bíblicos que você pode adquirir, também recomendo esse material aqui, além de com certeza já ter alguma coisa, mas esse material aqui, a história do avivamento Azusa, lá da rua Azusa, claro, Frank Butlerman, ele vai trazer muito bem elaborado esse trabalho. Tem também, vira e mexe, você vai ver esses conflitos, para você se defender e trabalhar dentro de uma proposta bíblico teológico pentecostal. Esse material é muito bom, não é? Presbiterianos e pentecostais, aliás, não é? Também para trabalhar a questão de todos os dons espirituais, baseado em Coríntios, capítulo número 12 e o capítulo 14, né? 1 Coríntios, capítulo 12 até o capítulo 14, você pode adquirir essa obra interessante também, ó. Eu indico, muito bom. O escritor é Leandro Formica, né? Muito bom. E esse compêndio, que é um best-seller muito interessante, O Batismo e os Dons do Espírito Santo, de Martin Lloyd-Jones, também interessante. E para finalizar hoje as indicações, O Século do Espírito Santo. O pastor Ezequias Soares faz uso desse material, que no seu primeiro vídeo aí da lição, ele usou bastante situações, principalmente dos Holiness, e assim sucessivamente, do Parham. Essa obra é fenomenal para o assunto que estamos estudando, ok? Após isso nós estaremos aí, já vamos para a nossa aula, para ganharmos tempo, né?
e não perdermos tempo. Muito bem. O fruto do Espírito, o eu crucificado. Dentro dessa proposta que Paulo faz a partir do capítulo 5 de Gálatas, nós temos que observar que Paulo vai falar sobre o evangelho que é pregado na prática. Paulo vai trabalhar isso no capítulo 5, do verso 1 até o capítulo 6, verso 15, ele vai trabalhar isso, se você ler todo esse conteúdo. Por isso que eu indico sempre a leitura geral do texto, não é? Ou seja, no caso do capítulo 5, leia todo o capítulo 5, medite bem. E dentro do capítulo 5, Paulo vai falar do evangelho praticado em liberdade. O evangelho praticado em liberdade. Isso ele vai traçar do capítulo 5 ao versículo 1 até o versículo 12, não é? E Paulo vai trabalhar isso quando houve uma recusa de submeter a circuncisão e foi o primeiro sinal do gozo da liberdade. Então Paulo vai trabalhar essa questão. Ele vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Depois ele vai trabalhar também, a partir do capítulo 13, do versículo 13, do capítulo 5, o evangelho praticado em amor, né? E ele finaliza aqui o evangelho praticado em espírito, que é a base da nossa lição de hoje, não é? 31 de janeiro de 2021, né? A lição de número 5, 31 de janeiro de 2021, primeiro trimestre de 2021, obviamente. Então, a base que Paulo vai trazer é o evangelho praticado em amor. Desses três bojos, escriturístico que eu dividi aqui no livro de Gálatas, não é? Nós devemos observar 4 verdades que está intrínseca dentro de todo o conteúdo argumentativo de Paulo, da lição propriamente dita, do capítulo 5 até o capítulo 5, versículo 16 até o versículo 26. Primeiro, o Espírito Santo produz em nós o seu próprio fruto. Então não tem nada que o homem possa fazer além de se moldar a Deus, se santificar a Deus, de buscar a Deus. Só recebe os frutos, o fruto do Espírito, como diz o texto, o fruto, não os frutos, já explico isso aí, certo? O fruto, porque provém da mesma pessoa. Imagine uma laranja mexerica com vários gomos, não é? Se você tirar um, vai ficar faltando. Então, ou você é como que uma fruta com gomos, né? Então você tira, você vai ter que consumir, porque se você tirar um gomo e deixar a laranja no pé, danificou o resto, porque ele não vai servir mais. Então o fruto do Espírito é todos os 9 frutos. Não adianta praticar um e deixar outro, não vai dar certo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não produz em nós nada incompleto. Ele faz e produz em nós tudo que é completo, né? Ele vai completar, ele vai fazer de forma cabal. Então o primeiro ponto é: o Espírito Santo produz em nós o seu próprio fruto, no capítulo 5, versículo 22 e 23. No capítulo 5, versículo 24, que é o nosso segundo ponto, os salvos crucificaram a carne. É também a base da nossa lição, não é? O fruto do Espírito, o eu crucificado. E o terceiro ponto que devemos observar também é: o salvo vive coerente em relação a Deus. O salvo vive coerente em relação a Deus. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 25. E o texto diz assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, vivemos em relação a Deus. Não adianta na igreja ter uma face, fora dela tem uma outra face. Isso para Deus é totalmente irrelevante e você está totalmente em disparate com a doutrina da palavra de Deus, propriamente dito. Isso aí não é dogmatismo confessional religioso, é escriturístico, é a Bíblia que aponta. O quarto ponto interessante aqui, que devemos também observar, é: os salvos vivem de forma coerente em relação aos irmãos. No versículo 26 do capítulo 5 diz assim:
Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Na igreja, todo mundo tem espaço. Na igreja de Cristo, todo mundo tem espaço, todo mundo tem a sua vocação, então não sejamos invejosos. Paulo vai trazer aqui uma forma para amortizar isso. Então esse quarto ponto é interessante porque os salvos vivem de forma coerente em relação aos irmãos. Glória a Deus. Uns pregam, outros ensinam, outros administram, outros oram, e cada um faça-se tudo decentemente com ordem, porque tudo isso é para Deus, é com Deus e para Deus. Então, o fruto do Espírito é de fundamental importância para o andamento da vida dos salvos em Cristo Jesus. Então, baseado nisso, vamos para a nossa lição aqui. A nossa lição, como sempre, ela está dividida em tópicos, né? O primeiro tópico é o fruto do Espírito na vida do crente. O segundo tópico é a diferença entre o fruto e os dons, um ponto muito importante aqui, muito inteligente, já vamos dissecar isso aqui. E o terceiro tópico é o Espírito se opõe à carne. Então, Paulo vai trabalhar essa questão também a partir do capítulo 19, do capítulo 19, versículo 21, capítulo 5, versículo 19 a 21, ele vai focar bem esse texto, né? Ele vai falar dos vícios, vai falar, ele apresenta aqui uma lista de 15 vícios, né, da carne. Eu estou grato a Deus porque esta revista, essa lição, vem nos trazendo aí de forma bem clara e objetiva para nossos dias, né? Então, também usa-se muito termo grego, porque o texto está prospectado em cima disso, ok? Muito bem, então vamos lá. Quando vamos trabalhar essa questão, o que mais importa é ser batizado no Espírito Santo ou viver o fruto do Espírito, né? Após ouvir, aí tem aqui um subsídio pedagógico. O que mais importa nisso, não é? Nós temos que estar totalmente ligado em Cristo, porque os dons espirituais são concedidos àqueles que buscam, né? Já os dons à igreja, enfim, já o fruto do Espírito é resultado, conforme eu falei no primeiro ponto, do relacionamento do crente com Deus. O relacionamento do crente com Deus. E isso é importante porque quando vamos ver que depois da nossa conversão nós precisamos evidenciar aí uma nova vida, nova atitude, novo falar, novo ser, mesmo que você venha tropeçar no caminho, mas deve ir, pedir perdão, buscar reconciliação, para que possamos chegar juntos na mesma caminhada, no mesmo propósito, no mesmo objetivo pelo qual o Espírito de Deus, por meio da minha decisão de convertermos a Cristo, então agora eu tenho uma nova natureza. Então essa mudança não advém do meu próprio caráter, porque sou perfeito, do nosso caráter. Vem pela ação do Espírito, que ele é que convence-nos da justiça, do pecado e do juízo, e consequentemente os nossos frutos vão aparecer na proporção que andemos, na proporção que estivermos e que andemos em comunhão com o Senhor nosso Deus, não é? Então nós vamos observar que quando vamos definir essa questão do termo que está implícito no Novo Testamento, não é? Que é frutos, no caso, o fruto, no caso, quando vamos definir essa palavra fruto, no hebraico, no grego está karpos, ou que quer dizer fruto, ou o fruto, entendeu? Quando dá fruto, frutificar, ou ser frutífero. É tanto que eu vou ler o texto proposto aqui na leitura bíblica clássica, que diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Antes opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis mais debaixo, não estáis debaixo da lei. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, lascívia, impureza e lascívias. Versículo 20.
idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Versículo 21. Inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e outras semelhantes a coisas acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Né? Aí ele vai trazer o ápice da nossa lição, que é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque quem dá é o Espírito Santo por meio, quem produz isso, quem dá não, quem produz isso é o Espírito Santo por meio da comunhão, da vida que você tem com Deus e com o seu irmão e com as pessoas que te rodeiam. Porque não adianta ser o top para Deus, que você acha, e para o seu irmão você não está nem aí com ele, não dá nenhuma atenção a ele, não chega na igreja, faz supostamente a sua parte e vai embora, não está nem aí com o seu irmão, vive procurando contendo o tempo todo, fora da igreja ou nas redes sociais, você é o crente que, meu Deus, parece que o cara é perfeito. Dentro da igreja, a igreja, os irmãos não vê esse fruto que você diz que tem, entendeu? Porque quem testifica desses frutos, o Espírito, desse fruto que Deus deu, colocou em nós, do fruto do Espírito, é os próprios irmãos, é a própria igreja, é a comunidade que você está inserido, é que testifica disso, ok? Tem aqueles crentes que dizem que só é de Jesus e na igreja ele não faz nada, só dá trabalho. Então, que Jesus que ele está falando? Isso eu tenho dificuldade de entender. Vamos para continuar aqui, certo? E no versículo 22, versículo 24 ele diz assim: os quais são os de Cristo. Contra essas coisas não é lei. Os quais são de Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito e andemos também no Espírito. Versículo 26 fecha: não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Né? Então, cada um tem a sua vocação, cada um tem o seu dom, né? E só que o fruto é para todos, o dom é específico. Né? O dom, não é todo mundo que profetiza, não é todo mundo que tem um dom de cura, só que o fruto do Espírito para todos os que confessaram a Cristo e quer servir a Deus e quer estar com Cristo na eternidade, precisa apresentar o fruto do Espírito, porque é Ele que gera. Se você não apresenta, é porque o Espírito não gerou. Você não permitiu, por falta de comunhão com Deus, você não permitiu que o Espírito gerasse o fruto em você. Tem que ser convertido e não convencido, para que o fruto do Espírito Santo seja gerado em você. Então, como é que é andar em Espírito? Como vamos definir isso, não é? Que Paulo vai dizer. É uma condição esperada por aquelas pessoas que nasceu do Espírito. Com João capítulo 3, não é? Quem nasceu do Espírito é Espírito, quem é carne é carne. Então, não é um processo simples, mas antes requer consciência, determinação, um exercício de piedade, conforme Paulo pregou em Timóteo, capítulo 1 Timóteo 4:8. Né? É uma troca de vida para a qual é necessária total edificação. Você saiu de uma vida ímpia, de uma vida mundana, e se volta para Deus, que agora requer de você uma mudança completa, para que o fruto do Espírito seja gerado em você. Digo mais uma vez, não há esforço que o homem faça para que o Espírito gere em você. A única coisa que você precisa fazer é ser fiel, crer e obedecer na sacrossanta palavra de Deus para que seja gerado o fruto do Espírito em você. Então essa troca, essa virada é necessária aí, uma total dedicação, que inclui oração, vigilância, aprendizado da palavra, não é? É a comunhão cristã, uma adoração, testemunho de vida e santificação, não é? É o cultivo da vida no Espírito e requer aí resignação. E não é um processo fácil, porém ele é glorioso e é que o próprio Deus espera dos salvos. Não é? Não é fácil, mas é glorioso. Segundo Walter Brunelli, na página de número 352, conforme eu já mostrei aqui no início do vídeo, ele vai trabalhar essa
dar atenção específica para essa situação. Então, como vamos aplicar o fruto do Espírito, não é, como é especificado isso nas Escrituras? Sendo este pode ser comparado a uma laranja, né, conforme eu disse, que é um fruto que tem vários gomos, e assim sucessivamente. William Barclay vai trabalhar essa proposta. Ele diz que a Epístola de Gálatas, Paulo apresenta aí as evidentes marcas que experimentam o novo nascimento, não é? Hernandes Elope, no seu comentário também, ele vai ser muito feliz aqui, quando ele vai trazer essas divisões, não é? Sobre fazer essa mesma visão. Aliás, todos os comentários que eu vi, tantos propostos pela nossa lição e os demais, traz essa mesma ilustração, não é? Que é como uma laranja que tem vários gomos, ela tem vários gomos. Então Paulo vai apresentar aí essas evidentes marcas, que é do novo nascimento. Aqueles que se deixaram dominar pelo Espírito dão fruto. É um conjunto de virtude, que é um total de 9, né? 9 virtudes, que é o fruto do Espírito, não é? Então não tem como você dar fruto se você anda com a vida desregrada. Não existe isso, não é? Você pode disfarçar para todo mundo, para Deus e para a comunidade geral, porque uma hora vai vir à tona, claro. Então você não consegue trabalhar se você não for salvo, não for crente, não ter um conjunto, não viver uma vida de novo nascimento, não é? Conforme diz, todos que nasceram em Cristo, todos que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Essas coisas novas são resultados do fruto do Espírito Santo. Alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tem muitas coisas que você quer fazer, mas você tem que se autodominar. Como é que você vai deixar as coisas acontecerem? Igual canta Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Não é bem assim não. Todos nós temos limite, e os limites são impostos por aquilo que fazemos, por aquilo que somos, não é? E assim sucessivamente. Então, esse novo dom que autentica aí a vida daqueles que é regenerado, conforme eu já disse, é o amor, é a alegria, é paz, longanimidade, bondade, fidelidade. Nós não vou ter tempo para falar em 30 minutos, 35 aproximadamente de um vídeo, falar ponto por ponto, mas prometo gravar um vídeo no canal Rascunho Teológico para tratar de cada ponto desses assuntos. Até porque também estou falando no canal Rascunho Teológico sobre pneumatologia, e vamos chegar lá, tá certo? E assim sucessivamente. Então, as obras da carne e o fruto do Espírito. Olha o conflito aí. Paulo vai trazendo que é um problema, ok? Como já trouxemos aí a questão do primeiro ponto da nossa lição, do primeiro subtópico, o segundo subtópico diz assim, o fruto do Espírito no singular. Lembra que eu falei fruto, não fruto. A Bíblia diz fruto e não frutos, né? Alguns expositores, eles estranham o fato de Paulo se contrapor às obras da carne, ou seja, o fruto do Espírito no singular, quando era de se esperar frutos, né? Eurico Besgeter vai explicar que é em singular, ilustrando se fosse esse fruto, como uma laranja e seus gomos. Lembra que eu falei que vários comentaristas trabalham a mesma proposta, né? Então aparece aí que é lógico, é óbvio, é coerente, é patente, não tem como fugir de uma realidade. Então o fruto que aparece logo em seguida é o amor, que está baseado aqui dentro da caridade e foi usado aqui pela Visão Almeida corrigida de 1969, né? Então diz o missionário que 8 virtudes seguintes são os reflexos do amor, gozo, paz, longanimidade, enfim, já falei isso aqui. Donald Green, comentarista, ele vai chamar o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. É a forma singular que sugerem que nelas se produza a unidade do caráter de Cristo. As 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com as confusões da carne, das obras, não é? Em confusões, eles se conflitam sobre a obra da carne. Então, andar em espírito, que é o mandato do primeiro texto, do capítulo do versículo 16, em seguida o espírito significa, seguir o espírito significa, na linguagem paulina,
vitória sobre os desejos impulsionais da carne, os desejos impulsos, que são impulsos carnais, né? Você andar em espírito é ter vitória sobre esses impulsos. Então, quando você tem vitória sobre esses impulsos, você está andando no espírito, né? E assim sucessivamente, na intenção de agradar a Deus, de buscar a Deus, de viver para Deus e, consequentemente, também da comunidade que você está inserido, tanto a comunidade cristã, quanto os seus vizinhos, quanto as pessoas que estão ao seu redor, eles mesmos testemunham da sua fé, eles mesmos testemunham. Paulo disse também que nós somos uma carta lida, escrita e lida pelo mundo, né? Então, os dons espirituais no fruto do Espírito tem, no segundo ponto diz assim, diferença entre o fruto e os dons. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm sua origem na mesma fonte, isso é claro. Então, ambos se glorificam a Deus, mas se trata de coisas distintas. O amor, por exemplo, não é um dom, né? O amor não é um dom. Então, conforme está escrito no capítulo 14, verso 1 de 1 Coríntios. A diferença entre os dois é o que há de comum entre essas duas fases abençoadas em nossa relação, que é a fonte da origem, que a fonte é Deus por meio de Cristo. Então, a primeira a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. E as demais modalidades são os reflexos do amor, não é isso? Então, o apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons, não é? O amor é superior aos dons. Então, o caminho ainda mais excelente. Por essa razão, o amor encabeça a lista do fruto do Espírito, aliás. Então, em outras passagens, ele vai prevalecer a supremacia do amor também. Paulo afirma que ainda os dons sem o amor não são nada. Então, não adianta você ser o cara, ser aquela pessoa que faz isso, faz aquilo e tal, mas se não amar o seu irmão, não tem o que fazer. Perde tudo, é tudo jogado fora, entendeu? Quando Paulo adverte aos crentes mostrando que os que vivem segundo a carne, ou seja, que anda dominado pelo pecado, jamais agradarão a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 8. O viver na carne opera a morte espiritual, morte física, mas viver no espírito conduz o crente à fidelidade, à felicidade e à vida espiritual. Romanos 8, versículo 11, 1 Coríntios 6, versículo 14. Paulo vai ser enfático quando ele vai afirmar que andar em espírito, no versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas, que nós lemos aqui e já enfatizamos várias vezes. Então, o Espírito nos ajuda a viver uma vida em santidade, de maneira que o Senhor Jesus seja exaltado em nossa vida, né? Então, andar na carne, ou seja, ser dominado pela velha natureza adâmica, leva a pessoa a portar-se de modo pecaminoso. Então, as obras da carne é um problema, ok? E dentro do terceiro tópico da nossa lição, nós vamos ver aqui, o Espírito se opõe à carne. O que levou Paulo ao assunto foi o contexto das igrejas da Galácia, né? O abuso da liberdade cristã, a antinomia de um lado, o legalismo de outro, né? E estavam dando aí ocasião à carne, levando a falta de amor e a desunião dos irmãos, conforme eu fiz aqui o particionamento de 3 fatores que precisamos observar. Gálatas capítulo 15, versículo 13, Paulo vai falar sobre o legalismo. Há um acentuado contraste entre a carne e andar no Espírito. Paulo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei, depende da carne, mas para viver no Espírito depende da graça de Deus. Não é? O sistema legalista que os opositores de Paulo e os judaizantes ensinavam na igreja de Galácia é egocêntrico, motivado pela carne e gera competição espiritual que resulta em desavença. A obra da carne, a carne e o espírito, a palavra grega aí para carne é sarx, né? Que quer dizer carne. Então tem muito significado na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Ele vai trazer o significado da fraqueza física, o corpo, o ser humano, o pecado, os desejos pecaminosos, e o contexto determina aí o significado
das obras da carne, que significa um conjunto de impulso pecaminoso que domina o ser humano. Então a obra da carne é um conjunto pecaminoso de impulsos pecaminosos que atrapalham e dominam o ser humano. Da mesma maneira, a palavra grega para pneuma, quer dizer espírito, explica o espírito, que se aplica melhor ao Espírito Santo. O espírito humano, por exemplo, os anjos, os espíritos imundos, só prestam atenção ao contexto para saber que o espírito, a que espírito o Escritor Sagrado ele se refere. Então, no capítulo 5, versículo 19 e 21, Paulo vai falar dos vícios. O apóstolo apresenta aí uma lista de 15 vícios, que eu já citei aqui também. Ok? Então, nós temos uma lição muito proveitosa, exortativa, que vai nos levar aí a aprendermos bastante, e também nos advertir, está nos advertindo para que possamos aí ter uma vida ilibada diante do nosso Deus, diante do Senhor Deus. Então, quando vamos tratar essas obras da carne, as obras da carne são manifestas por meio de imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discordância, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e outras coisas semelhantes. Paulo vai dizer que ele adverte, como vos já antes adverti. Paulo vai trazer essa situação. Ele diz: os que praticam outras coisas não herdarão o reino de Deus, mas os frutos do Espírito é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então, contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque isso pertence a Cristo, vem de Cristo, que crucificou, o Cristo crucificado, e nele fomos crucificados na carne. Aí vem fechando aí com o título da nossa lição, o fruto do Espírito, o eu crucificado. Quem produz o fruto do Espírito está estampado, mostrando o seu eu, o seu egocentrismo está crucificado. Então, quando Paulo traz o livro de Gálatas e aponta para essa situação, ele estava ensinando não só aos irmãos da Galácia, como a nós outros, para andar em espírito, não ter dissensões. Então, as obras da carne, elas são manifestas, Como eu já disse, carne quer dizer sarcos, ou sax, sarx, é a natureza pecaminosa aí, de seus desejos corruptos, o qual continua no cristão após a sua conversão, sendo seu inimigo moral, conforme está escrito no capítulo 8, versículo de número 6 e 5, e Gálatas capítulo de número 5, versículo 17 e versículo 21. Então, como dominar isso? Fazendo a vontade de Deus, buscando o Senhor, estando em Cristo, e assim seremos vitoriosos para a honra e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. A nossa vitória contra o pecado é andar em espírito e, consequentemente, apresentar. Quem anda em espírito não tem como apresentar frutos da carne. Quem anda em espírito apresenta o fruto do Espírito. Deus abençoe todos, espero poder ter ajudado e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Se você gostar, deixe seu like, deixe seu joinha, e se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí, em nome de Jesus. Deus abençoe, até a próxima aula.